Hey everybody, welcome back. I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia divertida até para vocês aprenderem inglês, talvez de uma maneira que você não tenha usado antes. É a estratégia do Lego. Por que Lego? Bom, você vai ver agora. A estratégia do Lego não é muito complicada. Basicamente, você tem alguns baldinhos com tipos de peça diferentes. Normalmente, você usa um bloco base, ou um chunk, como pode ser chamado, e você tem certas posições para cada tipo de bloquinho. Mas você pode tirar um bloquinho e colocar outro, contanto que ele venha do mesmo balde. E quando você usa essa estratégia do Lego, é legal você entender o que você está tentando falar, o porquê você está fazendo isso. Então vamos botar a mão na massa. Eu vou usar o bloco base, I will be, para indicar a minha intenção. E depois eu vou usar um bloquinho de lugar e depois um de tempo ou horário. I will be at work at 8 a.m. Então eu estarei no trabalho, é o lugar, e às 8 da manhã. At 8 a.m. é o horário. I will be here at 6. So, I will be here, lugar, at 6, às 6, horário. I will be there on time. Eu estarei lá no horário. Então, aí eu não falei um horário específico, eu estou falando de tempo, é uma expressão de tempo, mas ainda cabe. I will be at Jessica's party next Saturday. So, at Jessica's party é o lugar que eu vou estar. E next Saturday é o tempo, é quando. I will be in bed in an hour. Então, eu estarei na cama, né, ou dormindo, dentro de uma hora. Então, o I will be pode ser usado de muitas formas para expressar vários tipos de intenção. Mas a gente está trabalhando com esses bloquinhos para formar essas ideias mais simples, com lugar e horário. Entendeu? Então, aprendendo inglês, usando essa técnica, essa estratégia do Lego, onde você pode retirar um bloco e colocar outro do mesmo tipo de palavra, às vezes ajuda as pessoas a visualizar de uma forma diferente aquilo que estão tentando falar. Claro que existe a possibilidade de uma complexidade enorme, mas primeiro você aprende algumas formas básicas e depois você vai aprendendo variações, exceções e coisas assim. Então a gente trabalhou com intenções. Agora a gente vai mudar os nossos bloquinhos e trabalhar com desejos. Como eu expresso um desejo nessa estratégia do Lego? Eu vou usar I would like, eu gostaria. Também posso falar I want, eu quero. Mas I would like é um pouco mais educado e também é usado para fazer pedidos. Então o bloco base I would like vai ser seguido por um verbo e depois um substantivo. Por exemplo, I would like to meet Kathy. To meet é o verbo, Kathy é o substantivo, né? No caso, uma pessoa. Eu gostaria de conhecer a Kathy. I would like to travel to Greece. Eu gostaria de viajar para a Grécia. I would like to go to a concert. Gostaria de ir para um show de música. I would like to watch the new season. Eu gostaria de assistir a nova temporada. Nesse caso, eu poderia ou provavelmente usaria I want. Eu quero assistir a próxima temporada ou a temporada nova. Então, depende muito da situação, se você vai falar I would like ou I want. A segunda maneira de expressar desejo é usar I would like e depois só o substantivo. Por exemplo, I would like a cheeseburger and a Coke, please. Ou I would like a bottle of Merlot. I would like 2 tickets, please.
I would like an extra day off. Nesses exemplos ficou claro que o bloco I would like mais o substantivo direto é usado muito em restaurantes, para fazer alguma compra, entendeu? I would like tal coisa. Mas espera aí, eu não vou ser simplista de dizer que isso é totalmente inovador ou que vai ser super fácil. Mas muitas pessoas acham um pouco mais fácil visualizar dessa maneira, em blocos de informação. Sim, você vai ter que estudar e adquirir novo vocabulário para você ter as informações para inserir nesses blocos. Mas adquirindo esses blocos meio que separados e depois encaixando eles, às vezes é mais fácil. Professores fazem isso com cores, muitas vezes, com frases pré-determinadas. Então é uma maneira de você mesmo usar essa metodologia. Agora, para fechar com chave de ouro, eu quero te mostrar talvez a frase mais importante em inglês para você fazer perguntas ou conseguir informações de pessoas desconhecidas. E ela se encaixa nessa estratégia do Lego. Talvez você já tenha ouvido falar de indirect questions. Um indirect question nada mais é que uma maneira polida ou mais educada de fazer uma pergunta. É super comum em inglês e a gente usa um base block que é could you tell me ou do you know. Usando uma dessas duas bases, seguido por um pronome interrogativo, depois um substantivo e um verbo, a gente pode conseguir muita informação. Vamos ver como funciona. Could you tell me where the train station is? Could you tell me who the manager is? Então, você poderia me dizer, ou você sabe me dizer, aonde fica a estação de trem? Ou você sabe me dizer quem é o gerente? E você percebe que o verbo vem no final. Aí você pensa, mas em perguntas o verbo não vem antes? Então, de quebra, vocês podem praticar uma das construções que muita gente erra. Em inglês, quando você cria essa pergunta, você já fez a pergunta no começo. Could you tell me? Do you know? Então você já fez essa inversão de sujeito e verbo. Então no final você não faz. A gente não fala, could you tell me who is the manager? Who is é uma pergunta, mas a gente já falou, could you tell me? Então a gente não inverte mais o who is the manager. Fala normal, who the manager is. Então vamos continuar com mais alguns exemplos. Do you know what, pronome interrogativo, this ingredient is? Você sabe me dizer o que é esse ingrediente? Olha que útil. Se você tem alguma alergia, vai que você é alérgico a amendoim ou você é alérgico a camarão. Could you tell me or do you know what this ingredient is? Could you tell me where the bathroom is? Você poderia me dizer aonde fica o banheiro? Bem útil, né? E vai que você está viajando e precisa de informação. Você pergunta, could you tell me how far the museum is? Você poderia me dizer o quão longe é o museu? E como a gente disse, sempre pode ter alguma variação. Por exemplo, do you know how long the movie is? Você sabe o quão demorado é o filme. Mas e se eu falar a viagem? Do you know how long the trip takes? Então ainda funciona. Eu tirei o verbo ser estar, que é o mais comum e é bom para começar. Mas eu falei, você sabe o quanto a viagem demora? Do you know how long the trip takes? Ou num restaurante, parece meio caro, você pergunta para o seu amigo, do you know how much this dish costs? Você sabe quanto custa esse prato?
Tá vendo como pode ser útil? E depois de praticar esses, que são um pouco mais simples, você pode ir para o why, whose, né? Eles são um pouquinho diferentes, por quê? O why, ele depende um pouco de uma explicação, um porquê. Então, ele é um pouco mais complexo do que essa fórmula, mas dá para aprender tranquilo. Por exemplo, could you tell me why he is here? Eu não poderia terminar com is, porque eu preciso de alguma coisa ali. Ou, could you tell me why he came? Ou, could you tell me whose car this is? Or whose wallet this is? Mas isso você pratica depois de pegar essa base. Então essa é a estratégia Lego. Você começa com um base block, né, ou um chunk, como é chamado, e as palavras que vêm na sequência, elas mantêm a sequência, mas você pode tirar e colocar essas palavras, contanto que sempre venham do mesmo baldinho de palavras do mesmo tipo. Espero que isso tenha ajudado você e que talvez você consiga estudar o inglês de uma forma diferente do que você talvez esteja estudando agora. Se inscreva aqui no canal, dá um joinha no vídeo, deixa um comentário se você quiser e, como sempre, let's practice. Vamos... A segunda de maneira. Mais algum... Pode ser útil.